Queridos irmãos, graça e paz. Nosso desafio, de fato, viver pela fé no Senhor, no seu cuidado, na sua soberania, no seu poder. Não andamos às cegas, mas andamos por fé, confiando no poder, no cuidado, no amparo do nosso Deus, certos de que Ele, de fato, tem sempre o melhor para a vida dos seus filhos, ainda que nem sempre nós entendemos esse melhor de Deus, mas devemos naturalmente descansar o nosso coração, aquietar a nossa alma, sabendo que o Senhor tem cuidado, continuará cuidando das nossas vidas e Ele sabe o que faz. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler todo o capítulo 13, mas nossa ênfase hoje à noite é no versículo de número 13, especialmente em uma dessas virtudes aqui mencionadas pelo apóstolo Paulo. E o meu intento hoje à noite, queridos, é finalizar essa série de mensagens com um cunho mais temático, falando a respeito de empecilhos, obstáculos que nós muitas vezes construímos na nossa vida, ou que nós deixamos que sejam construídos nas nossas vidas, e que de uma certa maneira eles atrapalham, impedem que nós tenhamos o usufruto daquela vida abundante que Cristo prometeu a cada um. Então nós trabalhamos lá no começo a respeito da ansiedade, diagnosticando esse problema e vendo a intensidade ou prejuízo que esse problema causa quando afeta o nosso coração. Depois nós pensamos um pouco sobre o esgotamento, aquele sentimento que nós desenvolvemos na nossa vida e que faz com que nos tornamos simplesmente apáticos em relação às atividades, não apenas da igreja, mas a todas as atividades, porque esse sentimento, quando domina o nosso coração, não deixa que a gente tenha prazer no nosso trabalho, no relacionamento familiar, no lazer, nos estudos, enfim, em absolutamente tudo. Igreja, vida congregacional é apenas um destes. Na expressão borné, né, o bornô, como alguns costumam rotular esse mal, mas nós aqui tratamos com uma linguagem mais objetiva, que foi esgotamento. Caminhamos um pouco e vimos sobre a questão também de outros sentimentos nocivos e prejudiciais à nossa vida, como falta de contentamento, quando nós não nos alegramos com aquilo que Deus tem nos dado no presente e ficamos lamentando aquilo que poderá Deus nos dar no futuro ou até mesmo não nos dar, conforme o Salmo 73 que nós meditamos. Nós falamos sobre também o desânimo que abate a nossa vida, que faz com que a gente também se torne extremamente indiferente a alguma atividade na nossa vida, e nós vamos perdendo o prazer, o deleite da vida, não é? E esses sentimentos, certamente, eles atrapalham a nossa vida, a própria perplexidade, confusão que nós estudamos no domingo passado pela manhã também.
E hoje eu quero tratar com os irmãos, para a gente fechar então esse ciclo de mensagens, de reflexões a respeito desses temas, sobre a falta de esperança. Por isso que eu pedi aos irmãos que abrissem o texto de 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler então esse texto, a palavra do nosso Deus, mas vamos ler diferente, como a gente leu Neemias, né? Vamos ler conjuntamente, todos a uma só voz, bem forte, mesmo que a máscara atrapalhe um pouquinho aí o som, o volume dos irmãos, mas vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Vamos lá? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que era em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, queridos irmãos. Nós sabemos, queridos, muito bem das três qualidades, não é, que o apóstolo Paulo enfatiza aqui nesse texto a respeito da vida cristã. Três qualidades que marcam a vida cristã, que nós lemos aqui, não é? Essa tríade elaborada pelo apóstolo Paulo: o amor, a fé e a esperança. Quando a gente estuda as Escrituras, a gente percebe, queridos irmãos, que essas três qualidades, elas são muito importantes, porque delas fluem as demais qualidades. Quando a gente começa a estudar a Escritura, a palavra de Deus, a gente vai percebendo que elas são chamadas de características ou de qualidades importantes do cristão, porque é a partir da vivência delas que as demais virtudes elas vão sendo praticadas, vivenciadas por nós na nossa caminhada. Por exemplo, a fé é importante porque a palavra de Deus nos ensina lá em Efésios capítulo de número 2, versículo 8, que é um instrumento pelo qual nós somos salvos.
que é que nos diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 2:8? Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Então a fé é esse instrumento pelo qual a salvação se concretiza, se materializa na nossa vida. Então ela, sem dúvida alguma, é extremamente importante. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então a fé, sem dúvida alguma, é algo importante, tão importante, a ponto do autor aos Hebreus dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente fizer um paralelo aqui com 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo também nos diz que sem amor é impossível agradar a Deus. Resumidamente, sinteticamente, é isso que Paulo também está dizendo aqui em 1 Coríntios 3. Olha, sem amor não adianta você fazer absolutamente nada. Até mesmo ações nobríssimas, como vender suas riquezas, seus bens, dar aos pobres, ajudar, oferecer sua própria vida, seu próprio corpo, se não tiver amor, não agrada a Deus. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O amor, à semelhança da fé, queridos irmãos, é de fato algo extremamente importante. As nossas atitudes, e é por essa razão que tantas vezes no Evangelho Jesus, ou nos Evangelhos, Jesus confrontou atitudes corretas com motivações espúrias. Jesus confrontou os legalistas, os religiosos da sua época que apregoavam as coisas certas, mas com o fim de serem vistos pelos homens, com o fim de serem reconhecidos pelos homens, com o fim de receberem glória terrena. E Jesus diz: é inútil, porque o Senhor não se agrada, porque o Senhor não contempla, não se alegra com esse tipo de comportamento. E aqui Paulo nos diz: sem amor não adianta você fazer absolutamente nada. Se nós não movermos a nossa vida com essas forças propulsoras da fé, do amor, é inútil todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho. E João, quando ele fala sobre o amor, ele diz que é uma evidência da nossa fé e da nossa obediência. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, João diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, esses dois elementos da vida cristã, fé e amor, são importantes, são essenciais. Mas e a esperança? O que nós podemos dizer a respeito da esperança? Sem dúvida alguma, queridos, dizer que muitas vezes o tema esperança é negligenciado por nós. Nós ouvimos falar muito a respeito de fé, nós ouvimos falar muito a respeito de amor, mas nós falamos pouco a respeito de esperança. E é justamente sobre isso que eu quero destacar hoje à noite. Por que, queridos, a esperança ela é tão importante para a nossa vida, para os crentes? A esperança, queridos, ela é mencionada na Escritura, ou ela é mencionada em toda a Escritura, e a cada menção
da esperança na Escritura, ela traz um aspecto importante, um aspecto diferente. Exemplo, vamos lá. Hebreus capítulo de número 6, os irmãos poderão abrir esse texto se assim o desejarem. Hebreus capítulo de número 6, versículo 17 a 19, a esperança nos é descrita nesse texto como uma âncora da alma. Diz assim o texto sagrado, Hebreus 6, 17 a 19. Por isso, Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Essas são as palavras de Hebreus, queridos. Por quê? Porque o autor aqui entende que a esperança, ela mantém nossa alma num rumo certo, provendo estabilidade e consistência. Para que é que serve uma âncora? Para fazer com que aquela embarcação atracada, parada naquele lugar, não seja varrida pelos ventos ou pelas ondas bravias, mas permaneça estacionada, fincada ali naquela localização. Se a esperança, queridos, é a âncora da alma, como nos diz aqui o autor aos Hebreus, ela serve para nos manter estabilizados, estacionados, onde os versículos anteriores o autor aos Hebreus deixou claro, nas promessas de Deus, no propósito de Deus, na verdade de Deus, com a finalidade de que nós não sejamos varridos de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina ou pelas tentações que nos apresentam o pecado. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo vai nos dizer que a esperança, ela nos impede de sermos esmagados pela tristeza. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo assim, irmãos, não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. E aí Paulo tem em mente a questão da morte do crente. A esperança que um crente que parte, que a sua vida é ceifada, o consolo, o confortador ali é saber que nós um dia nos encontraremos novamente, e aquela tristeza produzida pela saudade, pela perda do ente querido, ela é atenuada pela esperança. Pela esperança. Não apenas, queridos irmãos, no que diz respeito àqueles que partem, mas a situação presente que os crentes muitas vezes estão inseridos, situações angustiantes, o que é que pode nos atenuar a nossa tristeza, a nossa angústia? É justamente a esperança. A esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor Deus, e a esperança de que no presente Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, Paulo nos diz que a esperança nos dá ousadia. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar.
Paulo está dizendo que a esperança faz com que os crentes no presente não se intimidem com as ameaças, com as perseguições, com a hostilidade ao Evangelho. Pelo contrário, se sintam ousados, intrépidos, corajosos. A esperança também, queridos, resulta em alegria e louvor. Provérbios capítulo 10, versículo 24, nos diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. A esperança dos justos, como nos diz Provérbios, produz o quê? Alegria, produz louvor. Eis a razão pela qual uma cerimônia fúnebre de um crente é diferente. Nós cantamos, nós louvamos a Deus, porque em meio ao pranto, em meio ao luto, em meio à dor profunda que dilacera o nosso coração, ainda assim cantamos ao Senhor. Porque a esperança produz louvor, produz alegria, produz júbilo, mesmo em meio às adversidades. Romanos capítulo de número 5, versículo 3 ao 5, Paulo diz que nós podemos ter alegria em tempos de tribulação por causa da esperança. Queridos, a gente precisa entender o Evangelho e os efeitos que o Evangelho causa na nossa vida. E é em meio à situação adversa, em meio à tribulação, que nós testemunhamos de Cristo em nossa vida. Quantas vezes a gente amarga o nosso coração, azeda o nosso coração, por causa de circunstâncias adversas provocadas por nós ou por outros, não importa. Simplesmente porque nós não colocamos a nossa esperança em Cristo. Porque nós não colocamos a nossa fé em Cristo. Porque nós não amamos verdadeiramente a Cristo. Porque nossas situações adversas em nada se comparam àquelas que o apóstolo Paulo, João, Pedro e muitos outros passaram, e nem por isso se tornaram pessoas azedas, amargas, ranzinzas, amarguradas, murmuradoras, porque colocavam a sua esperança em Cristo. E Paulo diz em Romanos 5, do 3 ao 5, que é possível ter alegria em tempos de tribulação. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está aqui, queridos, nos mostrando que nós podemos nos alegrar, mesmo em tempos de tribulação, de dificuldade, porque a nossa esperança está em Deus. A esperança nos permite ser pacientes. Gálatas 5,5 diz o apóstolo Paulo: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aquele que tem esperança, espera pacientemente por aquilo que Deus prometeu que faria.
Salmo 41. Esperei pacientemente, confiantemente no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha oração. A esperança também, queridos, produz obediência. Quando nós lemos Hebreus capítulo de número 11, a galeria dos heróis da fé, nós vemos que Abraão e tantos outros obedeceram a Deus porque tiveram fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas porque também eles tinham esperança nas promessas de Deus. Hebreus 11, 13 diz assim: todos estes morreram, fazendo referência aos heróis da fé, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esperança que nutriam no coração. Morreram na fé, aguardando e esperando. A esperança, queridos, nos ajuda também a negar a nós mesmos. Durante o ministério do apóstolo Paulo, tanto ele como seus companheiros foram afligidos. Eu pergunto, queridos, e eu insisto nessa tecla: você se sente afligido? Você se sente angustiado? Você se sente perseguido? Você se sente uma pessoa sofredora nesta vida? Você se sente a maior vítima da humanidade, o maior coitado, a maior coitada do processo, do sistema? Paulo foi afligido, Paulo foi perseguido, e não só ele, mas aqueles que estavam no seu entorno. Paulo soube o que é sofrer. Essa expressão é utilizada para Jesus, homem de dores, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. Jesus de fato é. Mas tem alguém, queridos, que experimentou aflição, angústia, perseguição, hostilidade, injustiça, maus tratos? Se tem alguém que experimentou isso, foi Paulo. E muitos daqueles que estavam juntamente com ele, trilhando o caminho árduo, difícil, do discipulado, da vida de um discípulo de Jesus. E é interessante, queridos, que apesar de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, volto a dizer que em nada se compara às nossas. Olha o que diz o apóstolo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo está convicto, queridos, que a esperança fazia com que ele não julgasse a sua vida como algo precioso demais. Pelo contrário, o propósito de Paulo era cumprir cabalmente o ministério que Deus confiou a ele.
E aqui não é apenas o ministério pelo fato de ser um apóstolo, mas pelo fato de ser um discípulo de Jesus, porque todos nós, mesmo que não tenhamos o ofício apostólico, e não temos mesmo, temos o ministério da reconciliação, para pregar e sermos instrumentos nas mãos de Deus, reconciliando com Deus o mundo. A esperança produz piedade. 1 João, capítulo de número 3, versículo 3, João diz assim: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. João está dizendo que aquele que tem esperança, esse procura purificar a sua vida, ter piedade, santidade em sua vida. A esperança também, queridos, é uma fonte de paz e alegria. Romanos capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de esperança, para que vocês desfrutem de quê? De gozo, de paz, de alegria, de regozijo, de refrigério. A esperança também, queridos, é fonte de oportunidades evangelísticas. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 15, olha o que Pedro diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro diz assim: olha, estejam preparados, prontos, para quando vocês forem questionados dessa esperança, vocês saberem responder. E nós vivemos, queridos, em um mundo sem esperança. Sem esperança é o mundo que nós vivemos. As pessoas não acreditam mais em quase nada nesta vida. Não acreditam mais nas instituições, não acreditam mais nas pessoas. E é em meio a esse mundo de desesperança que, quando o incrédulo vê o crente cheio de esperança em meio às tempestades da vida, nos é dada a oportunidade de testemunhar, de falar, de propagar o nome de Cristo Jesus. A falta de esperança, por outro lado, queridos irmãos, leva à fraqueza física e espiritual. E aqui é um ponto que creio ser importante nós contrastarmos com o que vinha falando anteriormente. A esperança é a âncora da alma. A esperança traz gozo, refrigério, alegria, nos faz esperar pacientemente. A esperança nos possibilita pregar e testemunhar de Cristo. A esperança nos faz viver alegremente mesmo em meio às tempestades da vida. Tudo isso de forma benéfica. Mas e por outro lado, se não tiver esperança, o que é que isso causa? O que é que isso provoca na nossa vida? Provoca fraqueza física e espiritual. Jeremias, em Lamentações 3,18, diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Percebem, queridos, como é trágico, como é terrível
alguém viver sem esperança? E eu quero olhar um exemplo bíblico com os irmãos a respeito do que acontece quando falta esperança. E está lá no livro de Números. Números, capítulo de número 13, capítulo 13 e capítulo 14. Esses dois capítulos nos descrevem aquele momento, queridos, em que Moisés envia 12 homens para observar e espiar a terra. 40 anos, dando voltas e voltas ali no deserto, Deus diz: agora é a hora de vocês adentrarem a terra prometida. E aqueles homens foram espiar a terra e ficaram impressionados, boquiabertos com a terra, porque a terra era de fato aquilo que Deus havia prometido. Uma terra frutífera, fértil, deleitosa, uma terra extremamente propícia para a saída dessa vida nômade e agora o estabelecimento numa região e numa área geográfica do povo de Deus. Mas é interessante, queridos, que quando estes 12 retornam, 10 deles dão um relatório. E o relatório é expresso no versículo de número 31 do capítulo 13, dizendo o seguinte: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Esse foi o relatório de 10 dos 12 espias que foram observar a terra de Canaã. Mas o que aconteceu, queridos? E aqui é um problema da falta de esperança. É que a falta de esperança não se manteve ou não se restringiu apenas àqueles 10 espias. Porque outros 2, Josué e Caleb, disseram um relatório diferente. Ou concordaram com o relatório em relação à terra, mas tiveram outra percepção em relação a possuir a terra. O problema da falta de esperança é porque aquele relatório influenciou, se alastrou no coração do povo, de modo que a falta de esperança tomou conta da multidão. E agora, queridos irmãos, não eram apenas 10, mas era uma multidão inteira dizendo: por que Deus nos trouxe aqui? Não seria melhor que tivéssemos ficado lá no Egito? As pessoas, queridos, ao ouvirem aquele relatório, ficaram perturbadas, sem esperança. Ficaram desanimadas, o povo perdeu a esperança de possuir a terra e começou a olhar para o passado, começou a olhar para trás, começou a sentir saudade da escravidão do Egito. Eles não tinham coragem nem vontade de obedecer, porque faltava a eles o quê? Esperança. O coração de Josué e Caleb, não. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Se Deus disse, Ele vai concretizar, Ele vai cumprir. Mas o coração dos 10 outros, e contaminando assim o restante, era: para que Deus nos trouxe a este lugar?
Irmãos, é assim que acontece. A falta de esperança prejudica o indivíduo que primeiro sente e nutre ela e contamina quem está no seu entorno, quem está ao seu redor. Se você quiser dar um sinônimo à falta de esperança, coloque aí o pessimista, o negativista, aquela pessoa que não consegue contemplar, enxergar, alimentar no seu coração a intervenção de Deus. Contamina, prejudica, paralisa. Foi assim com o povo, é assim nos nossos dias. É assim nos nossos dias. Conviver com alguém que não tem esperança é matar, é sufocar a nossa vida, queridos. Porque a pessoa nos contaminará. Ela nos influenciará de tal modo que nós também não conseguiremos ter a esperança que Deus concretizará as suas promessas em nossas vidas. Porque era esse o contexto, a concretização de uma promessa feita lá no início ao pai Abraão. Abraão, meu filho, eu vou te dar um grande povo, eu firmo aliança com você e eu vou te dar uma terra. Mas o que é, queridos, que a gente precisa entender para superar e vencer essa falta de esperança? Primeiro, entender o que realmente é a esperança. E aqui nos é oportuno frisar, queridos irmãos, que a verdadeira esperança, ela não está disponível a todas as pessoas. A verdadeira esperança, ela está disponível apenas para aqueles que já nasceram de novo. Porque aqueles que não nasceram de novo fitam a sua esperança em coisas, pessoas que não conseguem concretizá-las. Então a verdadeira esperança, ela só está disponível para aquela pessoa que reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu estado miserável, o seu distanciamento, o seu afastamento de Deus, a sua incapacidade de salvar a si mesmo, e ele volta-se para Jesus, a verdadeira esperança. Em Efésios 2:12, Paulo descreve os incrédulos. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está dizendo que quando incrédulo, quando não temente a Cristo, a pessoa está separada da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança. Porque esperança naquilo que pode ser frustrado não é esperança, é ilusão. E eu vos pergunto, onde é que o incrédulo deposita a sua esperança? Em todos os outros lugares, menos na esperança verdadeira e que não confunde e não frustra, que é Cristo Jesus. Ele coloca nas instituições, ele coloca nas pessoas, ele coloca nos próprios recursos que possui. Por isso que o salmista nos alerta: não confieis em carros, não confieis nas suas carruagens, confiem no Senhor.
Somente quando a pessoa professa Cristo, ela pode conhecer a verdadeira esperança. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma morta esperança, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está dizendo, o Senhor que nos regenerou, o Senhor que nos salvou, não para uma vida sem esperança, ou para uma esperança morta, ilusória, utópica, surreal, não, para uma viva esperança. E é claro, queridos irmãos, que Pedro tem em mente a vida com Cristo, a eternidade, porque a perseguição estava ali acentuada naquele período, os crentes morrendo, sendo decapitados, sendo mortos. Pedro diz: o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Como desenvolver, queridos, e manter a esperança verdadeira em nosso coração? Eu primeiro perguntaria: você está entre aqueles que a verdadeira esperança é disponibilizada? Ou seja, você é uma nova criatura? Você é uma nova pessoa? Você crê em Cristo Jesus? Eu não estou perguntando se você é religioso, se você tem vínculo com alguma igreja. Eu estou perguntando: você crê em Cristo e somente nele? A verdadeira esperança nos é disponibilizada para aqueles que realmente creem em Cristo e somente em Cristo. E aí sim, como é que nós mantemos e nutrimos e alimentamos a verdadeira esperança em nosso coração? Claro que primeiramente, queridos, nos relacionando com a viva esperança que é Jesus. É fundamental que nós venhamos a nutrir dia após dia esse relacionamento com Cristo. E esse relacionamento com Cristo é a verdadeira esperança em nosso coração. À medida que nós nos relacionamos com Cristo, à medida que nós temos comunhão com Cristo, à medida que nós estamos andando com Cristo, o nosso coração é alimentado, o nosso coração é encorajado, a esperança é solidificada na nossa vida. Bateu na porta, a porta está fechada, a gente não se desespera, porque Cristo nos conforta, Cristo nos faz esperar. Nós sabemos que o Senhor está no controle, está no comando. Tenha paciência. Bateu na porta, a porta está fechada, o nosso coração não vai ficando amargo, azedo. Situações adversas estão acontecendo na minha vida, mas eu tenho esperança. O Senhor é a minha esperança, eu me relaciono com Ele, eu sei que o Senhor está comigo. A noite está difícil, mas a alegria vem ao amanhecer, o Senhor está comigo. Mas o outro aspecto, queridos irmãos, desse desenvolvimento e fortalecimento da verdadeira esperança é uma expectativa confiante e segura de coisas boas com base nas promessas de Deus. Eu faço aqui a pergunta aos queridos irmãos: como é que nós nos relacionamos com Cristo? Porque a gente, quando fala sobre relacionamento com Cristo, a gente tem dificuldade de entender como é que se dá, porque Cristo não é materializado como foi na época dos apóstolos, durante os seus 3 anos de ministério. Como é que nós nos relacionamos com o Senhor? Através da palavra e através da oração, do ponto de vista externo. Mas o Espírito Santo de Deus habita na vida da nova criatura, faz morada.
confirmações, testificações. E agora, irmãos, nesse relacionamento nutrido, nós começamos a confiar nas promessas de Deus. Nós começamos a confiar que coisas boas Deus tem reservado, guardado para os seus filhos. E a nossa vida, irmãos, nossa esperança, ela não vai sendo baseada nas pessoas, nas opiniões, nos presságios. A nossa vida vai sendo fundamentada, solidificada em Deus. E aí, essa esperança solidificada nas promessas de Deus, significa que nós entendemos corretamente as promessas de Deus. E para isso a gente precisa entender a palavra de Deus. As promessas de Deus são reveladas em sua palavra, mas precisamos conhecê-las e entendê-las corretamente. Conhecê-las e entendê-las corretamente. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já tiveram acesso a um livro chamado Decepcionado com Deus, de Philip Yancey. A gente deveria ler esse livro. A gente deveria ver, queridos irmãos, o estrago que um texto bíblico fora do seu contexto, sendo ensinado às pessoas, pode provocar. Pode fazer com que as pessoas se decepcionem com Deus. Aí eu abro parêntese aqui. Não com o Deus verdadeiro, mas com o Deus construído por aquela interpretação errada, equivocada, que fora ensinada. Então, é importante que nós conheçamos as promessas de Deus e que nós entendamos as promessas de Deus. Porque assim nós não ficaremos decepcionados com Deus em momento nenhum. Pelo contrário, como é que diz um cântico que nós cantamos aqui? Maravilhado. Eu fico, Senhor, maravilhado quando eu contemplo, quando eu olho, quando eu enxergo os teus planos, o teu amor, a tua graça. E, queridos irmãos, não há outro sentimento desenvolvido por nós, se nós entendermos corretamente a palavra de Deus, quando nós olhamos para a nossa vida e o que Deus tem feito nas nossas vidas. Sabe o equivalente ao maravilhado que nós cantamos aqui na igreja? A Romanos 8, aliás, Romanos 11, do 35 ao 38. O que é que diz lá? Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem é que foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro falou a ele? Paulo está terminando a sua construção teológica ali de Romanos, e ao término, queridos, ele faz essa espécie de boquiaberto diante da grandeza, dos planos, dos propósitos de Deus. E eu e você, se nós entendermos a palavra de Deus corretamente e nós olharmos para a nossa vida, nós ficaremos boquiabertos e dizendo assim: como é que Deus pode fazer isso por mim? A esperança, queridos, precisa ser nutrida no nosso relacionamento com Deus, firmado, fundamentado na sua palavra. Mas por outro lado, queridos, a verdadeira esperança, ela depende de uma visão bíblica da responsabilidade pessoal. Na vida cristã, duas coisas andam juntas e são essenciais: dependência de Deus e esforço disciplinado
da nossa parte. Como é que eu vou confiar em Deus se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou manter viva a esperança no meu coração se eu não oro e não mantenho um relacionamento diário pessoal com Cristo? Então, as duas coisas estão juntas. E a verdadeira esperança, queridos, além desse aspecto mais individualizado, meu relacionamento com Cristo, minha vida de piedade, de devoção, leitura da palavra, oração, alimentar a minha fé, o meu interior com base nas promessas de Deus, há um aspecto coletivo também. Onde esse aspecto coletivo, ela se desenvolve e se sustenta no encorajamento de outros crentes em Cristo. Precisamos da comunhão íntima. Preste bem atenção nessa frase, queridos. Precisamos da comunhão íntima e amorosa de crentes maduros. Observem como crentes está adjetivado por maduros na fé, que possam nos manter nos trilhos. Crentes maduros, não crentes imaturos. E aí o autor aos Hebreus diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Crentes maduros, crentes que exortem, que admoestem ao caminho da palavra de Deus, e não que massageiem a nossa carnalidade, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, a nossa raiva e ira contra outras pessoas. Crentes maduros, que nos estimulem à prática de boas obras, que nos estimulem ao bom caminho, ao caminho de Deus. Ainda que as palavras muitas vezes não nos sejam favoráveis. Ainda que as palavras não sejam tão aquilo que a gente queria ouvir, mas é aquilo que a gente precisa ouvir à luz da Escritura, à luz da palavra. Dr. Wayne Mack, ele diz assim, ele diz que das pessoas que ele já aconselhou, muitos dos que experimentavam profundo desânimo e depressão eram aqueles que viviam isolados. Eles não prestavam contas, nem recebiam encorajamento e instrução de amigos piedosos. O que é que nós estamos fazendo aqui, queridos, nessa reunião? Além de ofertar o nosso culto a Deus, nós estamos sendo mutuamente encorajados. Se nós subtrairmos esse momento aqui, a tendência é que o nosso coração vá aflorando tudo aquilo que não presta. E excetuando a nossa percepção com maturidade para diagnosticarmos, para falarmos, para demonstrarmos outras pessoas, elas tenderão a seguir nesse curso. Porque um crente maduro, queridos, jamais, preste bem atenção nisso, um crente maduro jamais admitirá justificativas à não vida congregacional. Ah, foi porque aconteceu isso comigo. Ah, porque fizeram aquilo comigo. Ah, porque neste momento não fizeram comigo o que eu esperava. Nada. Para um crente maduro, nada justificará
a nossa negligência à vida congregacional. E eu finalizo, queridos, perguntando se nossas vidas são caracterizadas por essa atitude de esperança. Como nós estamos lidando em meio à multidão de tristeza e de perdição? Como, irmãos? Nos misturando, nos tornando semelhantes ou agindo de forma distinta, de forma diferente? Espere e nutra esperança no seu coração. Mas a vacina da Pfizer pode ser que não dê certo. Tomara que dê, mas pode ser que não dê. A de Oxford pode ser que dê certo, tomara que dê, mas pode ser que não dê também. A Coronavac, que eu não sei quantos teriam coragem de tomá-la, mas pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Confiar em instituições, confiar em pessoas, o risco de frustração é muito grande. Mas se eu disser a você, a vacina do pecado que é Cristo, nunca vai dar errado, nunca vai ter efeito colateral, nunca vai frustrar, porque Jesus sim é uma esperança viva, verdadeira, que nunca frustra nem decepciona quem nele confia. Confie em Jesus, tem esperança em Jesus, aquiete o seu coração em Jesus, o único capaz de não frustrar nem decepcionar as nossas expectativas. Pelo contrário, o único que nos deixa boquiabertos, maravilhados, encantados. Como é que um Deus tão grande, que não precisa de nada, pôde olhar para a minha vida e fazer tanto por mim? Você já pensou sobre isso? Vamos orar, queridos. Feche seus olhos, fique em pé. Coloque sua vida diante do Senhor nesse instante. Deus amado, nessa noite nós nos encontramos aqui diante do Senhor, talvez com o nosso coração sem esperança, talvez com o nosso coração ansioso, talvez com o nosso coração desanimado, esgotado, talvez com o nosso coração cheio de frieza, de indiferença ao Senhor, a Tua palavra, a vida de oração, a vida congregacional. Ó Deus, talvez o nosso coração nessa noite se encontre aqui diante de Ti, extremamente abatido, desanimado, entristecido, e rogamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. É bem verdade, Senhor, que essa pandemia, ela nos deixa temerosos, receosos, mas não é ela o único problema da nossa vida, Senhor. Há tantas outras coisas, há tantas outras situações que vêm para entristecer o nosso coração.
a nossa própria negligência de lermos a Tua palavra, de orarmos, de mantermos comunhão com os irmãos, nos faz com que as coisas provenientes da nossa própria natureza pecaminosa aflorem, dominem o nosso coração. E vamos a cada dia, sem que percebamos, nos distanciando do Senhor, e quando olhamos, nós estamos tão frios, tão indiferentes, tão apáticos. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas nessa noite. Inflama o nosso coração, aviva a Tua obra na nossa vida. Não deixa, ó Deus, que as dificuldades, que as lutas, que as decepções com pessoas, que as frustrações dos nossos sonhos e planos, não deixe que essas coisas tornem o nosso coração azedo, amargo, murmurador, incrédulo, duvidoso. Ó Deus, enche o nosso coração de esperança. Não esperança em pessoas, não esperança em instituições, mas a esperança verdadeira de saber que a nossa vida está nas Tuas mãos e que enquanto nós estivermos trilhando nessa jornada terrena, o Senhor estará fazendo tudo para o nosso bem. Mas também, Senhor, que nutramos a esperança de que um dia nós estaremos contigo para todo sempre. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra, fortalece-nos com a Tua graça e não deixa, ó Deus, que o mundo nos seja atrativo. Não deixe, ó Deus, que as circunstâncias da nossa vida sufoquem a semente plantada no nosso coração. Tem misericórdia, tem compaixão de cada um de nós. Se porventura, Deus, há pessoas necessitando nessa noite de uma visita do Senhor, que o Senhor os visite. Ou por que não dizer, ó Deus, todos nós precisamos ser visitados por Ti. Precisamos ser despertados por Ti. Precisamos, ó Deus, de fato, do toque regenerador, vivificador, avivador do Senhor. Perdoa também os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus. E nós imploramos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, porque não merecemos absolutamente nenhum bem do Senhor. Tudo o que temos, tudo o que somos, tudo que viermos a ser e ter, vem de Ti, Senhor, e não nos deixa esquecer jamais disso. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós vamos